Salve, salve, Beradage, estamos aí de volta, estamos aqui na atividade Salve, novamente. salve. Parceiro Boca, Quilomboclada, e a gente está agora aqui com a presença de dois convidados especiais, que é a Neidinha da ONG Canidé, uma ONG que já tem uma história de luta na defesa dos povos indígenas. A Neidinha é ambientalista e trabalha na defesa dos povos da floresta. Estamos aqui com a presença também do nosso amigo de muitos anos de batalha e de luta, o Orlando de Souza, que o Orlando, se eu fosse citar aqui o envolvimento político dele, é muitas instituições. Então eu vou me concentrar na questão racial dele, porque o Orlando ele flutua nos direitos humanos. Ele vai para o direito da criança e do adolescente, ele vai para o direito da juventude, ele entra ali na questão do sindical, na luta da luta sindical, ele volta para os direitos humanos e defende a questão do movimento negro no Brasil. Enfim, inclusive, o Orlando ele faz parte da minha história política, que eu, quando conheci o Orlando, tinha 17 anos, vindo da periferia do movimento hip hop, né, Orlando? E fui para dentro do movimento nacional de Minas de Rua, viajei o Brasil, o mundo, através desse movimento, que era o movimento que o Orlando era o coordenador na época, e, enfim, tem uma história que ele vai contar um pouco pra gente. O importante agora nesse momento, Orlando, Neidinha, é que a Quilomboclada, ela tá lançando um videoclipe, que é um videoclipe de uma música nossa, que tem uma postura que a gente costuma dizer que é uma postura de defesa intransigente mesmo dos povos da floresta, daqueles que habitam lá dentro. O quilombola, o indígena, o ribeirinho, né? Nesse sentido, a gente não abre mão. Nesse o seringueiro. caso, é intransigente mesmo. E a gente tem essa Defesa. intransigência nesse sentido da defesa, porque a gente não abre mão desse lance da defesa. E a Quilomboclada não é uma decisão minha como vocalista, do Boca como vocalista, que somos a linha de frente da banda no sentido de frente, é como se fosse um time, né, que está lá na frente. Não, é uma decisão unânime da banda, abrir o espaço no dia da nossa live, trazendo pessoas que estão fazendo essa defesa para usarem esse momento nosso, da nossa live, que era um momento que a gente poderia estar criando outros aspectos, mas a gente resolveu criar um aspecto político mesmo, no sentido da defesa. Político que eu me refiro não é político partidário, mas o político da defesa da política pública e da política de luta contra esse extermínio que está estabelecido com relação a quem vem da floresta amazônica. E não seria uma covardia da nossa parte, como uma banda que tem essa bandeira de defesa, não abrir esse espaço para isso. Então, a gente quer deixar vocês à vontade nesse sentido. O que a gente pensou foi o seguinte, como vai ser esse formato de um grande debate aberto e descontraído, a gente aqui nem segue um padrão de fala, essas coisas todas, mas a gente quer seguir, que a gente consiga, nesse pouco momento que a gente vai ter no lançamento da nossa live, da nossa música, vocês possam vir aqui e dizer, ó, tá acontecendo isso com os povos indígenas. E o Brasil precisa saber, a população rondoniense precisa saber, as pessoas precisam saber que isso está acontecendo, esse espaço é para isso. Orlando vai falar de como que ele é um cara, porque o Orlando ele não é somente um militante, ele é um pesquisador e um estudioso da questão racial. Então ele tem fenômenos acontecendo na questão... É uma alma sensível. Com relação à questão do movimento negro que ele precisa falar. Então, é isso. E assim, lembrando que a gente corre até assim, o risco, entre aspas, mas vem cá, até que ponto o entretenimento, por exemplo, a gente trabalha com música, a gente trabalha com luta-festa. O que seria isso? Inclusive o nome do disco chama Manifestejo, né? Porque a nossa maneira de manifestar é protestando, mas a nossa maneira de protestar é manifestejando. Então, assim, hoje, no Dia Mundial do Rock, a Quilomboclada, mais uma vez, assim, na minha concepção, provando seu espírito, porque diante de um tema, de dois temas, de personificações de uns temas aqui, que eu e o Samuel, nós estamos como menino, nós estamos aprendendo ainda, e a gente fica calado, a gente convida, e a gente presta atenção para ver se aprende alguma coisa, né? Que é a questão afro-indígena. Na verdade, nós estamos trazendo essa cultura afro-indígena, que é ensinada pelos indígenas e pelos quilombolas, que é o quê? Ouvir a música mesmo na música Boicore, que vai estar sendo lançada daqui a pouco o videoclipe aqui, a música Boicore é o quê? Ela tem a participação do Giovanni, que é um cara que é daí, né, o biotipo dele, sabe? Ele é um brancão e tudo mais, mas o rock and roll veio de quem?
sabe? Rock and roll é beiradeiro, veio da beira do Mississippi, sabe? E além disso, aonde ele se conecta em termos de sentimento, de resistência, e até que ponto esse lúdico pode ser colocado através das pessoas com o indígena, com a questão da causa, até que ponto a música tem validade para abordar esses temas de forma concisa, de maneira que não fique muito pueril e nem excessivamente sisuda. Até que ponto? Então, para a gente aprender isso, nada melhor do que convidar pessoas que saibam que estão lutando no dia a dia, né? Porque eu costumo até, Samuel, brincar com isso aqui assim, né? Que, assim, talvez não tenha um movimento Bera, mas tem uns Bera em movimento aí. Meu preto aqui, ó, que eu falo meu preto aqui porque ele tá quieto ali, né? Seu Orlando. Bom, pode mandar um salve aí, Orlando. Quiser mandar um salve. Salve, mestre Orlando. Fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer o privilégio de estar aqui nesse momento, porque, na verdade, é um grande privilégio. O Samuel conseguiu me tirar de casa. É uma arte, isso é uma arte. Nesse trabalho aí, essa pandemia aí, de fato, eu tenho ficado muito reservado e em função até da própria saúde. Mas é um grande privilégio ver esse momento, participar desse momento. Agradecer a cada um que acessou aí, eu mandei para um monte de gente, porque eu acho que é importantíssimo isso aqui, né? Falar dos povos da floresta, sem falar de quilombola, por exemplo, é fundamental dar visibilidade a isso. O Vale do Guaporé tem 80% da população negra e é invisível ao estado de Rondônia. Vale do Guaporé, 80%. 80% da população é negra, segundo os estudos que dizem. E é muito importante dizer agora, estão falando muito em Teresa de Benguela, né? Pela resistência, eu acredito que nós temos que fazer sempre um movimento de resistência, sempre. Eu estava me lembrando aqui, ouvindo você falar, tem um livro que marcou muito a minha vida, marcou muito. Eu ganhei do representante da Organização para a Libertação da Palestina no Brasil. Esse cara me deu um livro chamado Poesia Palestina de Combate. Esse livro mostrava ali os poetas que foram assassinados pelo Estado, pelo status quo daquele momento, e vários poetas. E alguns escreviam, o que escrever agora se a bomba está caindo aqui do meu lado e matando a minha família? Entendeu? E outros, muitos presos. E a arte que presta, é o cantor que negar a sua origem, ele não passa de mais um, né? Pablo Milanês, na Nova Trova Cubana tem muito isso. De onde tu vem, né? Eu tenho aproximadamente 1 terabyte de música do continente africano que a gente não conhece. E eu tenho porque eu tenho 2 irmãos que são músicos, entendeu? São baixistas, um de orquestra sinfônica. Eles tinham que ser baixista, Orlando. E como eles tocam com o pessoal do mundo inteiro, de vez em quando, meu irmão, por exemplo, acompanhou o Gilberto Gil nesses última turnê do Gilberto Gil e outros. Então, assim, eu acabo tendo acesso a uma musicalidade muito grande que eles me fornecem e eu acabo entendendo perfeitamente quando vocês falam assim, quando comparam a gente com Chico Science, e eu faço essa comparação. Essa comparação é do bem, entendeu? Homens e caranguejos, cara. Homens e caranguejos. A gente tem que entender por que o processo artístico, ele fala, por exemplo, por que a musicalidade é resistência aos povos da floresta? O que tem a ver isso com o negro? Porque o rock and roll veio do Mississippi ou veio do continente africano? Porque uma coisa é colocar lá o Elvis Presley para dizer que é o dono do rock, e a gente vê os antecessores. Se você pegar a musicalidade do negro africano, e hoje tem alguns que estão muito sendo tocados na Europa, né? Você pega e vai ver que aquela musicalidade já existia há muito tempo. Já existia aquilo ali, né? Entendeu? Nós tivemos o privilégio agora, tem um familiar do Johnsons aqui, tivemos o privilégio agora de trazer, por exemplo, há 5 anos atrás, pela primeira vez em Rondônia, a embaixadora de Barbados, e com isso conversar com os povos antilhanos daqui, que tinham deles, os mais velhos, que tem aí na 2ª, 3ª geração,
que tinham 20 anos que não se encontravam, e a embaixadora fez questão de ir na casa de alguns, fazer o café das 5, né, quando nós tivemos a oportunidade de apropriar disso, para dizer que os negros da floresta, eles são muito resistência. Os negros da floresta são resistentes. Quando a professora Cleide Blackman fala do Barbados Town e não mais do Alto do Bode, quando ela me dá uma lição de vida, entende? Porque o Alto do Bode é discriminação Era o termo o que lá, Orlando? dos que tentaram apagar a ideia de que os negros não participaram da Constituição de Rondônia. Tipo assim, meio Então, Barbados discriminatório. Town foi o primeiro local em Rondônia que teve um jornal produzido pela comunidade negra. E o que era, Orlando, Em inglês. esse Barbados Town? Barbados Town era Era o ali quê? onde é o triângulo, ali um pouco ali onde era o Era triângulo. um território. Um território quilombola de negros antilhanos que falavam inglês. Aí chamavam de Alto se do liga. Bode, porque era a forma de discriminação e dizer que os negros estavam bodejando. Tirar os caras. Aprendi isso muito com o Bubu Johnson, tio desse amigo que estava aqui agora. E eu já ouvia isso no Cabeça de Negro. Quando eu cheguei aqui, a Neidinha foi uma das pessoas que eu Cabeça conheci de muito. negro, meu Conheci naquela época também que o Cabeça de Negro fazia essa resistência. Mas antes disso, e aí eu quero fazer um registro aqui, tinha o Bola 7 e outros que faziam resistência dentro da floresta. O Bola 7 No samba. Foi no samba, e foi na vida, e foi em direitos humanos, ele foi um monte de coisa. Embora eu tenha caracterizado ele só como sambista. É mesmo, né? Porque Ele foi muito mais do que eu sambista. tenho uma visão dele, assim, pelo que eu conheço cultural, só sambista. Não, ele Mas foi não- muito mais do que isso. Negro? Negro, ele defendia, ele vinha da Bahia, ele já tinha um histórico lá que trouxe para De Porto luta. Velho. Samuel de Preto luta. está vivendo, ele já é uma defesa já. Então- Para ele conseguir viver, ele já está batalhando Então, já. o Bola Só corre. 7, vindo aqui, eu costumo dizer que em Rondônia tem 4 entradas de negros aqui, né? Tem pelo Vale do Guaporé, escravizados, depois os que vieram construir os quilombos, depois os antilhanos, e por último esses que vieram construir aqui, fazendo café e cacau na região central, que é invisível. São Que ninguém ciclos que fala. não, ciclos Aí só fala não que Rondônia registrados. interior é feito por gaúcho. Que são os capixaba também, né? Capixaba, mineiro, É, mineiro, baiano, é. Seplá que tá É. aí. Então são coisas Eu vi assim, isso aí. Eu vou me ater Toda uma história invisível, a toda essa invisibilidade, e o que o quilomboclada faz é resistência. Pobre do cantor que nega essa resistência. Pobre do cantor que nega essa resistência. Entendeu? Porque se a gente pegar o histórico de mudanças da humanidade, ela é precedida da arte. Por que da arte? Porque a arte toca o sentimento, toca a emoção. É através da arte que você muda. Não é difícil lembrar, nós tivemos aqui a ditadura militar, que foi falada no bloco anterior aqui, em relação à Cabeça de Negro, e para me ater só ao Cabeça de Negro, o que o Cabeça de Negro fazia, senão uma resistência a todo o status quo, através da arte? Isso foi no Brasil, no mundo inteiro, entendeu? Ele é feito da nobreza de Orlando, artistas na poesia, tem na música. Tem uma parada do... Não sei se tu já assistiu uma parada do Emicida que ele lançou agora. O Emicida É, assistiu. ele lançou fantástico. um documentário. Fantástico. Na verdade, é o álbum dele amarelo, né? Isso. Aí ele fez um documentário que o Orlando agora falando do Cabeça de Negro, falando do Bola 7, dos caras, dos pretos das antigas, que antecede a gente, antecede a quilomboclada, né? E, assim, eu tava me lembrando que o MC dele foi atrás da galera. Lélia Gonzalez, que era a galera que pegava o cacete, Sim, não é sim. tipo a galera que hoje é a galera mais assim, né? Mais firmeza total, mas tinha uma galera no bastidor que levava o pau mesmo para que por exemplo, eu como um afro-indígena, como um cara que tá aqui hoje pudesse falar, Afro-indígena. pudesse falar com mais, digamos assim, com um certo mais propriedade, respeito. sei. Mano, tu imagina que a década de 70, esses caras, essa rapaziada aí, vou chamar de rapaziada por uma questão até de linguagem, mas era a galera que, tipo assim, a Lélia Gonzalez, ninguém conhecia ela. O Emicida que apresentou praticamente para o grande público. Ele faz essa conexão, né? Que é isso. Histórica que é isso. fundamental. Porque Porque eu me lembro, Orlando, quando a gente chegou no movimento,
abrindo parênteses, nisso que Sim, tu tá sim. falando. Fique à vontade. Eu me lembro quando a gente chegou no movimento, eu como tinha 17 anos, a gente não entendia como era que funcionava o racismo, sacou? Então, por exemplo, assim, ver alguém lutando pela sua cor, pela sua dignidade, era algo muito de gente, gente doida, não tem o que fazer, etc e tal. E a gente estava domesticado mesmo a ficar caladinho com relação àquilo. E aí eu ia para o Sindu, que era lá onde tinha os cursos de formação, né? O Sindicato Subalterno é importante dizer que Formou, sempre abriu sempre as abriu. portas para toda a formação. Eu me lembro que eles falaram para mim assim, nunca vou esquecer, eles falaram assim para mim, vai ter um curso de formação. Eu já era puto com muita coisa, mas eu não era politizado, então eu não sabia como é que funcionava esse processo opressivo, né? E aí eu fui para o primeiro curso de formação, foi até onde eu conheci o Orlando, o Ed Jales, que tem na minha opinião, tem uma importância. O Ed Jales tem uma importância muito grande para a juventude do estado de Rondônia, para o movimento hip hop, principalmente, porque foi um cara teimoso, bateu cabeça com essa galera, mano. Ninguém tinha paciência, o Ed Jales tem paciência. Foi uma série de coisas, mas foi um cara que ele nunca negou a formação política para essa juventude. Ele sempre criava os espaços. E ele estava ali criando sempre espaço para a galera se formar. E era ele que levava nós. E eu me lembro que eu cheguei lá e o Orlando falando, o cara que estava palestrando era o Orlando. E ele falou do Cabeça de Negro, falou do trampo dele lá em Brasília, quando que ele chegou aqui, pá. E eu achava assim, pô, mas porque aí... Quando ele falava da relação, como era diferente a relação do negro na sociedade, que foi o que ele estava falando, foi que eu fui entender porque, assim, eu comecei a olhar os bacu que eu pegava da polícia de outra forma, tá entendendo? Então, uma vez eu estava indo para casa na frente da churrascaria, uma viatura me cercou, a viatura desmontou minha bicicleta todinha, querendo achar droga, né? Cheguei, ele rasgava o pneu da minha bicicleta. E tinha uma certa raiva eu chorando já, mano, eu chorando, 17 anos, Aí depois é o seguinte, manda montar de novo a bike, né? Vai-te embora, né? Não, senhor, por favor, cala a boca. O cara falava pra ele, cala a boca, pô, não sei o quê. Eu falei, senhor, essa bike eu vou trabalhar amanhã, não sei o quê. Ele, fode, porra, não sei o quê, vai lá. Eu sei que eu jutei os cacos de bicicleta todinha. Foi pra lá. O que fez eu carregar aquela bicicleta tanto em São Sebastião, Orlando, nunca nem te falei essas fitas aí, foi aquelas formação, mano. Porque eu via, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo. Entendeu? Agora tu falou um negócio sobre percepção. Uma das coisas, inclusive, que é abordada também dentro dessa temática da boicore, inclusive esse nome. Por que boicore, né? Então tá usando um termo que você não percebe, mas tá falando de um termo que é uma mistura de boi bumbá, bumba meu boi e hardcore. Ou seja, né? Barra pesada com o boi. Até um adendo aqui, falando sobre linguagem, falando sobre origens, sobre a questão beiradeira, que é lidada com isso. Eu lembro que quando a gente resolveu bater mais fortemente nessa brincadeira, que o termo beiradeira, ele não estava preso, nem nada para ser resgatado, ele estava menosprezado. É uma nomenclatura que ajuda, como a letra X no final do nome dos islâmicos, né? Depois ele serve como uma nomenclatura geral. Um dos parâmetros que eu observei dentro disso aí, por exemplo, ele está falando da família dos Johnson, que tem toda essa relação com o inglês, com essas histórias, né? Não necessariamente o norte-americano, mas é o inglês mesmo. Sim. Então, quando eu lembro... foi oprimido, né? O porquê da linguagem, o porquê da linguagem colocar assim. Eu me lembro, eu estudando a história do negro norte-americano e isso fala de ciclos, períodos históricos e tudo mais, tem aquela de... Começou assim, o negro tinha vergonha lá pelos anos 20 ou 30, isso já nos campos de algodão, da Geórgia e tudo mais, tinha um xingamento que era niga. E o niga, quer dizer, seu crioulo, seu nigeriano, né? Então, ao receber o nome Iuniga, niga, o cara se retraía. A maniga. Até que um dia ele resolveu olhar para o que ele estava sendo dito, na verdade ele estava xingando ele porque ele tinha vergonha da origem dele. Então, uma das coisas que eu chamo de racismo é o ato de causar vergonha no que é óbvio, de quem não se assume. Isso é um dos pontos de vista disso, mais interno. Então, tinha um xingamento, e o niga, seu crioulo, por assim dizer. Até que ele disse, a maniga, sim, eu sou crioulo. E houve uma percepção social. But me and my niggas, eu e meus crioulos. Então, veja bem. Seu Bera,
Né? Sou bera. Talvez eu seja bera, mas eu não tô sozinho. Eu e meus bera. Até o ponto dele dizer, né? Tem que essa questão da linguagem. Don't call me nigga. Não me chame de crioulo, whitey. Não me chame de crioulo, seu branquelo. Então veja bem os processos de reconhecimento. Como disse o Tupac, né? O cara perguntou, mas vem cá. Essa música, por exemplo, que ele canta o Boicó, é uma música que tem uma linguagem um pouco agressiva e tudo mais, né? Mas por que isso aí? Aí o Tupac, né, que era um cantor norte-americano, isso nós estamos usando, o rap, a linguagem norte-americana também, como contraponto para perceber de onde a gente se estabelece dentro dessas relações. Ele falou assim, mas cá, por que partiu disso aí para uma agressividade? Ele falou assim, por que saiu de uma luta pacifista para uma luta um pouco mais ferrenha, em termos de musicalidade, em termos de letra, em termos de composição? Ele falou assim, imagina um cara tá dentro de uma casa, tá dois caras dentro de uma casa, aí em um determinado momento um expulsa o outro. No primeiro dia, o que tá do lado de fora vai dizer assim, ei, mano, você me esqueceu aqui do lado de fora. Então, esse daí é o primeiro momento que tem o pacifismo do Martin Luther King, que tem toda a luta, o despertamento da questão. E tem a origem negra inteira, que é a origem do protestantismo, das igrejas protestantes, né? Que são as igrejas batistas e tudo mais. E há certos complementos aí. Então, assim, no segundo dia ele vai dizer assim, ei, mano, você me esqueceu aqui, estava começando a me dar fome. Aí ele bate. Então, a gente está vendo uma retomada, um crescimento da linguagem em termos. Porque aquilo que era opressão, se ela não é trabalhada, ela se transforma em violência. Né? No terceiro dia, ele vai dizer, abre essa porta, meu irmão, e eu vou meter o pé para entrar. Então, é melhor educar, né? Do que depois levar essa portada na cara. É exatamente isso. É melhor respeitar os da beira. Então, o Madeira tá cheio de boto e os botos estão pulando na veia. Vamos passar agora aqui também para a Neidinha, né? Que ela vai ter a parte da fala dela aqui. Mas eu queria encerrar essa parte aqui numa coisa muito importante. Uma palavra. Fala não, que nós não estamos aqui. Passando a palavra para o Orlando, para ele finalizar a parte dele. Mas uma coisa interessante, que eu me lembro que nessas épocas aí, o Orlando ele tinha um manual de sobrevivência, né? Como era que a gente tinha que sobreviver, né? Como é que se comportava, tom de fala, essas coisas tudinho. Que tinha que ter, porque de repente em um ambiente que a polícia te pegasse, tu tava na brita, né? Sim. Tu acredita, cara, hoje eu tô com 42 anos. Tu acredita que eu tenho um filho mais velho que é um baita do negão. Aí eu oriento ele, eu ligo pra ele, ei, vai pra onde? Não, pai, eu vou ali, não sei o quê. Eu falo, é o seguinte, cuidado com o boné, anda desse jeito, fica de boa, mas na hora que tu estiver sozinho, te recolhe nisso, já pega um carro, cai pra dentro. Porque eu sei que se os cabas pegar ele sozinho... Legal, né? E por que a gente fala isso? Não é uma questão de você recuar frente à dificuldade. É uma questão meramente de sobrevivência. Se você pegar, por exemplo, os indicadores do mapa da violência, a população assassinada no Brasil é de 18 a 24, 25 anos. 80% negros. Então, esse papo, 80% essa conversa 80%. De que os jovens estão matando, ela é mentirosa. Os jovens estão morrendo. Está no mapa da violência, do Ministério da Justiça. Então, quando você pega uma abordagem policial em relação a um branco e em relação ao negro, sim. O resultado, se não tiver muita testemunha por perto, pode ser fatal, é letal. A Polícia de São Paulo começou a usar a câmera agora por obrigação legal lá do Ministério Público, etc., reduziu em 80% os assassinatos da polícia. Porque o uso da câmera. Só o uso da câmera nas abordagens. Então, o mapa da violência é muito claro. Quando a gente diz para um jovem negro que a vida dele vale muito pouco, para a polícia principalmente, é porque é verdade. É fatos concretos em relação aos dados todos de morte que eles chamam de morte por causa externa. Até poetiza, sabe? Motivos alienígenas. Né? Pode dizer que foi um tiro, foi uma bala perdida. Isso. Então, fica até bonito, né, cara? Fica. Morreu de quê? Morte. Tá lá no IML, né? Inclusive, morte por causas externas. Explicação muito surrealista. Os caras gostam de arte, né? Porque as explicações são fantásticas, né? Você que está nos ouvindo aí,
não é questão de recuar. Nós temos que ter estratégia de sobrevivência e avançar. E avançar. Isso aqui é um avanço. Sim. Isso aqui é um desafio, por exemplo, aos meios de comunicação de Porto Velho e de Rondônia, que só passa lixo na música. E eu estou falando isso porque eu estou discutindo isso no Facebook. Sertanejo universitário, 90% das emissoras tocam, é misógino, é sexista, é racista. Me aponta aí 10 duplas de sertanejo ruim, universitário negro. É ruim, mano. Não, O pessoal não fala isso. Me aponta. Qual é o espaço que tem o hip hop? Qual é o espaço que tem o funk? Qual é o espaço que tem a música de qualidade em Rondônia? Qual é? Porque a sociedade ela é diversa, ela não é feita de um único pensamento. Ela não pode ser feita de um único pensamento. E nós estamos tratando e discutindo concessão pública. Emissora de rádio e televisão é concessão pública. E nós temos que questionar isso. Aí o pessoal fala que a gente quer censurar quando a gente faz essa discussão. A sociedade é diversa. Eu não sou obrigado a ouvir sertanejo universitário porque eu não gosto. Acabou. Eu quero ter a oportunidade de usar o rádio como eu uso em outros estados. Até aqui no Acre tem a Rádio Senado que dá uma diversidade musical na sua grade. A Rádio Senado está aqui no Mato Grosso e não chega aqui em Rondônia, saca? Senado, viu? Por quê? Porque tem os lobbies que são pesados. Pesadinho. Não toca sertanejo universitário em lugar nenhum se não for com jabá. E jabá é corrupção. É você mandar o cara tocar 50 vezes a mesma música. Eu fiz um curso de rádio comunitária, e para a gente sair repetindo uma música, você tem que escutar ela 32 vezes. É neurociência pura. Eu, por exemplo, fico Não, repetindo ciência, Magrinha do Cainaga, se você do começar a mal criado, escutar- Magrinha do Cainaga. Você sai repetindo, sem nem saber. Então, resistência, que o Quilomboclada tem desafiado a gente a continuar na luta. Eu já estou com 63 anos, já estou Tá aí. passando a bola para a moçada mais nova. Mas eu fico muito feliz por ter tido a oportunidade de estar aqui, também ver a Neidinha, que há muito tempo eu não a vejo, a gente nessa correria aí do dia a dia. A Neidinha Até para também conseguir uma agenda com a Neidinha é difícil. é ó. muito Ah, desafio, que eu sei que o A desafio agenda dela lotada. também são grandiosos. Mas parabenizar, Valeu, agradecer cada um aí Valeu dos mesmo. colegas que eu mandei o link que acessaram. A Jussara de Goiás. em Jussara nome tá dela, eu aqui, quero ó, eu vi mandar ela aqui ligadona um abraço aqui. a todos nós, Tá aqui. a todos os demais. Valeu. Muito obrigado A gente aí, passa valeu. aqui para nossa parente aí. Mas Neidinha, salve, né, salve, mestre Orlando, muito grato, viu? Agora esse foi pessoal mesmo. Isso aqui, meu irmão, O Boca não é chegava- por nada não. Eu tô só com o Orlando aqui nessa Boca, mesa, aqui, só isso. Só para umas histórias com o Boca de vez em quando chegava com um livro doido lá para me ver. Puxa o livro que eu tô lendo. Eu digo, não, lê esse aqui, cara. Lê aqui Alberto Solano Queimus. Trindade. Lê Alberto Queimus. Lê Nietzsche um pouco para desopilar isso aqui. Neide, como é que tá aí? Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente precisa se posicionar a respeito desse momento trágico que os nossos parentes estão passando? E quais são as estratégias, né? A gente precisa ocupar esse momento agora para a gente... Como você é uma pessoa que está na linha de frente da coisa, você precisa passar para a gente quais são as estratégias nesse combate aí que a gente está tendo com relação a esse massacre que está acontecendo com nossos parentes, né? Inclusive, assim, já lembrando que é justamente um dos motivos desse convite e ter você aqui é muito importante, é um privilégio nesse caso, né? A questão da letra, a letra dessa música da Boicore, que vai daqui a pouco, o videoclipe aí para a rapaziada. O Samuel, a estrofe dele, só para lembrar, é absolutamente voltada a isso aí, né? Urueu, Uauau, Caçupá, Quilombo do Piolho, para você entender que quilomboclada é eu e você. Neide Canidé. Então, primeiro agradecer a vocês o convite, né? E dizer que essa deve ser a primeira live que tem uma outra live, que é uma aula só para as guerreiras indígenas, gente. É só para mulheres guerreiras Nossa, indígenas. mano, Elas estão ali salve do Beradagem. estado inteiro.
Legal. Entendeu? Então Tomou, vocês estão de Papudo. Guajará-Mirim, Avilhena, Alta Floresta. Isso é uma live para as mulheres As indígenas. mulheres indígenas. É só guerreiras indígenas E que elas já são estão da aqui na nossa live. Associação de Guerreiras Indígenas de Rondônia. Então, essa mulherada que está aí. E o tema dessa aula de hoje, que é a aula Live Quilomboclada, que é só sobre as ameaças. Essas perguntas que vocês estão dizendo, quais são as ameaças? Sim. Quais são os conflitos? Existem as ameaças E mesmo. hoje a gente tem enormes ameaças, né? No Congresso Nacional, eu nem sei se pode falar nisso, mas eu vou descer Pode. o cacete porque me convidaram, então eu estou aqui, então eu vou fazer Não, tu tem que Por contextualizar a gentileza. gente aí, Por né? De como é que tá as gentileza. coisas. Gente, Estamos aqui para receber mas essa aula. gente. mas é assim, nós temos ameaças no Congresso Nacional com vários PLs, vários projetos O de que lei. que é PL? Projetos de lei. Ah, Colocado e projeto de emenda constitucional, que muda a que Constituição. são piores ainda. Que são piores ainda. O que é que eles tentam? A Constituição Federal de 1988 tem um capítulo que garantiu, que é o capítulo dos índios. Sim. E garantiu direitos aos povos indígenas que eles vinham lutando há muitos anos. O direito à terra, à cultura, 500 anos. muitos anos. E hoje nós estamos em vias de perder todos esses direitos. Ou seja, uma luta toda... Um retrocesso, retrocesso. antes de 1500. Pode ter certeza disso. Porque a terra é um direito ancestral, é um direito originário do povos indígenas. E o PL 490, que passou pela Comissão de Justiça, agora que tem a Bia Kiss, que é uma deputada do agronegócio ruralista, que está lá para defender só interesses ruralistas, né? Esse PL ele passa pela Constituição e Justiça, por essa comissão, Pela CCJ. pela CCJ, e agora vai para o plenário. O que é que esse PL traz de tão perigoso? Ele traz o cumprimento da promessa do presidente Jair Bolsonaro de não demarcar mais nenhuma terra indígena, de diminuir terras As que já indígenas estão demarcadas, entendeu? E isso não é só para terra indígena, isso é para Quilombola. Mas eu fico todos pensando que o também. castigo do Jair Bolsonaro, quando ele morrer, é que ele vai ter mais 1000 igual ele, para ele viver junto, ó. É, mano, porque nem o diabo aguenta ele, tá? Nem Satã vai querer ele por lá de tão ruim que ele é. O Satanás Com não gosta de certeza. idiota, não, pô. Pode Então, prestar atenção, nem- isso daí veio pra Nem queimar o filme do Deus, nem inferno, Satã, mano. nenhum Pelo amor de Deus. espírito vai querer um ser tão Ele maligno. vai ver com os iguais dele, né? vai ser ótimo, vai pra ver o que Então, qual é o significa impacto isso. disso para nós que somos urbanos? Aparentemente, a gente não tem nada a ver Isso. com isso. A gente tem tudo a ver com Tem isso que a Neidinha tudo. está falando. Tudo a ver. Porque a sociedade, embora ela está tratando da questão indígena, especificamente, é importante dizer que a preservação ambiental feita pelas comunidades indígenas, pelas etnias, é que tem mantido esse país com essa integridade ainda Ambiental, né? ambiental. Tem mantido E, o no caso, planeta, o planeta. clima do planeta. Defender, preservar a terra, Então, não é preservar uma a pessoa questão que de vive não na tem nada a terra, ver. da Às vezes a gente terra. está aqui numa live que está um monte de gente que é urbano e que parece que isso não liga a gente. Isso dá liga tanto em relação à quilomboclada, que tem o avanço do agronegócio em cima das terras, que é o mesmo processo em relação ao avanço das terras indígenas. É agronegócio, é desmatamento, é roubo de água, é roubo de minério, é tudo o que não presta. É a falta de respeito levada a cabo, né, mano? Neide? Então, o que a gente estava aqui com as guerreiras indígenas de vários territórios falando é de como o avanço, né, desses conflitos sobre as terras indígenas, sobre os povos indígenas. Estava ouvindo a parente Caxarari falando que o avanço faz com que a segurança alimentar delas, porque eles destroem os invasores, destroem os barreiros. Destruir barreiro, barreiro, para quem não sabe, está se assistindo, é onde os animais vão se alimentar com o sal. E acaba que lá se torna local de caça.
ali atinge a segurança alimentar do povo indígena. Porque os invasores vão e matam os animais. E mata de uma outra perspectiva, né? O latifúndio, os madeireiros, os garimpeiros, eles entram na terra indígena e vão destruindo toda a floresta. E eles têm por trás grandes empresários, grandes políticos. Aí alguém pode perguntar para a gente, mas o que isso tem a ver com quilomboclada, gente? O que tem a ver com música? Essa maluca vem para a live dos meninos para falar desses negócios. Tem a ver... isso aí que ele fala, a gente fala na letra, né? Além de ser o que fala na letra, tem a ver que destrói a cultura indígena, né? Que é uma coisa que vocês estão trazendo. Sim. Né? Quando Samuel vai lá e escreve, e escreve sobre o que está acontecendo com o Uruê-Uauau, o impacto no Uruê-Uauau, sabe? Isso tem uma dimensão sem tamanho, gente. Por quê? Porque o Uruê-Uauau é a maior terra do estado de Rondônia, e aí eu estou falando do nosso estado, onde nascem os principais rios do estado e que está sob uma pressão imensa, enorme. Fauna, flora. As pessoas... Foi morto em 18 de abril de 2020 um Uruê-Uauau. E por que mataram o Uruê-Uauau, gente? Por que mataram Ari Uruê-Uauau? Porque ele defendia a terra dele. Ari era liderança Uruê-Uauau. Era uma liderança, era professor Uruê-Uauau. E assim como Matos Negro, viu, Orlando? Quando matam um indígena, a investigação não anda. Nós estamos com mais de um ano do assassinato do Ari. Sem solução. Sem solução. Por quê? Porque é um indígena. Se fosse um latifundiário, já tinham resolvido. Agora é um indígena. E a tendência é aumentar, né? Nós, no Estado, temos vários ativistas ameaçados. É bom saber disso. Sim. Vários ativistas que estão saindo... tendo que ficar escondidos porque estão ameaçados de morte. Ameaçados de morte. Que lutam em defesa das terras indígenas, que lutam em defesa dos quilombos, sabe? Esses ativistas, eles estão ameaçados. O governo de Rondônia, se vocês já devem ter trazido isso, o governo de Rondônia acabou com várias... unidades de conservação. Na realidade, unidade de governo conservação e são né? reserva, viu? O governo e a Assembleia, tá? Sim. Não foi só o governo, não. Para vocês terem uma ideia, a diminuição da reserva extrativista de Jaci, Paraná, que é terra de extrativista dos seringueiros, ela foi diminuída em quase 90% do seu tamanho, para dar lugar a grandes que estão lá dentro. E hoje saiu uma condenação de um desses grandes que está com gado dentro da reserva. E aí, o que é que faz a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e o governador Marco Rocha? Tenta legalizar Legaliza o crime. A ocupação. Porque legaliza a ocupação. Sim. Acaba com parte da reserva para dar para quem Sim. invadiu. Ou seja, incentiva Não existe a nova punição para invasão. isso aí. Porque ele legaliza. E aí o boicote traz essa coisa, eu acho, Sim. na minha visão. Traz essa coisa Salve o povo Uruê-Uauau. Salve o povo Uruê-Uauau, sabe? E hoje, mais do que nunca, salve o povo Uruê-Uauau é mega, mega, mega urgente. Por quê? Porque nós temos os deputados daqui pedindo a redução de 56 mil hectares da reserva para dar para grande. Não é o pobre que não tem terra. Não é para fazer reforma agrária. E aí esses povos estão ameaçados na sua vida, estão ameaçados no seu território, mas também, como diz o Orlando, quem mora na cidade também está ameaçado. Por quê? Porque se o agronegócio entra, destrói as nascentes dos principais rios do estado, nós vamos ficar sem água, todo mundo.
a economia do Estado vai sofrer. É que a gente tem a mania, Nidinha, de separar as coisas, né? Separar Muito bem, os povos da exatamente, floresta e o cara urbano, né? Sendo que é uma parada só, né? Não, a separação ela tem uma outra característica também. A separação em termos de conteúdo, vamos supor, culturais, são sensibilidades humanas. Ninguém é obrigado a cantar determinado tipo de estilo. Tem debate sobre política, é o melhor local para se fazer. Música é um local cabível para se fazer, para se colocar algo, para se colocar um conteúdo e tudo mais, né? Acham incrivelmente que nós não temos mais grandes artistas, ou grandes letristas, ou grandes ideias, como na ditadura, entendeu? Em que o camarada tinha que cantar, usar a inteligência para poder fazer uma letra, para chegar, enfim, ao que parece, agem como o sonho acabou, virou um pesadelo e um pesadelo movido a sertanejo universitário. Então eu fico pensando assim, é natural, quando ele vai fazer... E quantas músicas indígenas ouviram? Pois é, aí eu fico pensando assim, não, é natural que haja todo tipo. Isso é brincadeira, palito o dente, enquanto tá pensando alguma coisa sobre a música indígena, junto com a música que mais atual, a da cidade, o rock and roll, saca? O rock and roll, o hip hop. Nessa música, por exemplo, da Boicore, ela tem a participação de um cara que é de uma banda chamada Coveiros. Salve, salve pra banda Coveiros, que toca o punk rock, né, o hardcore mais pesado, por assim dizer. Então, assim, esse ajuntamento talvez não seja um local em que eu possa pesar as coisas. Se existe liberdade, então existe a liberdade de cantar o mínimo de realidade também. Né? Você fala assim, mas isso aí é o seguinte, isso é coisa de minhoca, é não sei o quê. Olha, isso é coisa da terra, mas isso é coisa do quintal. Nós temos universo. Tem alguma coisa, eu gostaria que me mostrasse, Neidinha, se tem alguma coisa mais universal do que o próprio quintal. Porque se tem, eu quero que tu me mostre, porque o negócio é bom. Porque a gente é da beira, é quintal, certo? Mas dessa regional, pronto, eu odeio essa música. Mano, isso tudo pra mim é coisa de cabra frouxo. Por quê? Porque ele, da urtiga, ele imaginar que ele vai ficar aqui. Que tal a gente melhorar as situações que estão aqui? Os estúdios estão melhores aqui, os artistas estão produzindo mais aqui. Ei, que tal respeitar um pouco o lugar que você está? Você não pode não ter vindo daqui, mas você está aqui. Então tem todo um contexto aí, entendeu? Então, entretenimento, eu vejo pessoas melhorando os locais de captação. Nós estamos agora numa estrutura aqui que só poderia ser imaginado em São Paulo, ou no seu, tá ligado? Hoje não, hoje tem. Merda, né? Tem, porque alguém também procurou fazer isso. Não veio do vento. Assim como tem... não, mas não é trilha sonora. Não, a gente não acha nada porque nós não estamos procurando. Nós não estamos procurando bala, nós não estamos procurando confusão. Essas coisas nos procuram e nós evitamos. E dê graças a Deus que o preto, que o bera, que o indígena, que o afro-indígena esteja fazendo som, esteja fazendo entretenimento também para colocar sua poesia, sua expressão humana. Porque se estivesse pegando em armas, você estava bem enrolado. Porque o que está sendo feito com os pretos, o que está sendo feito com os indígenas, não se faz nem com os animais, entendeu? Não se faz com os animais. Não se trata um homem dessa forma. Não se trata uma mulher dessa forma. Não se trata um ser humano dessa forma. A gente gostaria de ter mais tempo, Neide, Orlando, né? Pra gente, é um assunto que a gente debate horas e horas, né? Mas infelizmente a gente tem que seguir aqui a programação, tem um videoclipe para lançar. E a gente conta muito com a compreensão dos ouvintes aí que estão esperando o videoclipe, né? Mas eu queria encerrar essa nosso bloco aqui agradecendo demais a participação da Neidinha e do Orlando. Ceder uma fala para a Neidinha e para o Orlando, fazer suas considerações e agradecer já de antemão a contribuição de vocês. O Vera que fala mais do que o homem da cobra, né, mano? Primeiro eu quero registrar aqui que o professor Renato, lá de Guajará-Mirim, Neidinha, mandou um grande abraço para você. Diz que você foi muito importante lá para o Departamento de Gestão Ambiental lá daquela Universidade Federal. Que é outra luta que a gente tem em manter a Universidade Federal e pública acessível. Dizer que a importância da resistência também passa por esse processo tecnológico. A minha formação, minha especialização é gestão da inovação tecnológica em relação à legislação no Brasil, feita na Universidade de Campinas.
E o que tem a ver isso aqui? É porque um estúdio desse, há alguns anos atrás, só era possível em São Paulo e no Rio e em Brasília, em Belo Horizonte. Esse estúdio aqui produz com muita qualidade, como qualquer estúdio hoje em São Paulo, no Rio e em Brasília. Olha aí, Hugo. Alguns Isso são é fundamental bem melhor entender. do que alguns, diga de passagem. E por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas lutas precisamos apropriar desses instrumentos que são apropriados por eles. A gente pensa que a gente não tem direito a apropriar o acesso a um celular, uma câmera boa. Um estúdio bom desse aqui, né, Um Orlando? estúdio bom desse aqui. Não! É fundamental fazer esse registro e parabenizar a equipe toda É o Estúdio Play. da Pode preparação falar aí. aqui. Por quê? Porque como a gente hoje sabe que parte das pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo, estão vendo por celular, e a gente viu, né, os feedback, né, de alguns, nós precisamos aperfeiçoar, porque hoje a pessoa tem direito de olhar e nós temos que arrebentar essa comunicação de massa que é muito perversa, das emissoras oficiais, Perverso, oficiosas, esse é um são termo, perversas. um termo antigo, mas muito bem. Então, o que a perverso, gente cara. precisa ampliar? Esse conhecimento para a luta indígena, para a luta do movimento negro, para a luta da cultura, que está tudo entrelaçado, não tem uma superior à outra, nós transitamos tudo aqui. Quando a gente fala de Giovanni lá dos Coveiros, é resistência, cara. O Giovanni está lá com os coveiros há 20 anos fazendo aquilo, velho. Entendeu? E por que a gente tem que dizer isso? Porque isso é resistência. Por que a gente tem que ter memória do Cabeça de Negro? Porque representou num momento significativo de Rondônia, quando aqui se matava advogado que defendia sem terra, como é o bairro Nova Porto Velho. Como é que chama o Nova Porto Velho? Agenor de Cavalo. Entendeu? A gente precisa trazer isso, o resgate da memória. O cara sem terra matava um advogado aqui, cara. Então a gente precisa ter essa memória, porque embora parece que é um fato isolado ter assassinado aquele advogado, os donos do Hotel Floresta, que segundo diz a memória também, segundo diz a memória. Eu sou advogado, eu estou dizendo aquilo que eu li pelos jornais, pelas entrevistas, entendeu? Então, segundo essas memórias, nós não podemos esquecer da resistência que foi feita o bairro Meu Pedacinho de Chão, o Agenor de Carvalho, a violência que foi tratada o pessoal do bairro Caladinho, a época Jardim Eldorado, para ter resistência contra os Chagas Netos, que são muitos ainda aqui em Porto Velho, entendeu? Da vida. Então, eu quero deixar essa memória e dizer o seguinte: nós temos que aprender a apropriar desses instrumentos de tecnologia. Não podemos ficar só resmungando que as rádios de Rondônia são ruins, que as rádios de Rondônia são ruins. O que a gente está fazendo para tomar espaço? Porque aqui tem rádio comunitária, aqui em Porto Velho, 2. Que, na verdade, dentro da legislação, tem nada de comunitário. Tem um dono. Mas a gente pode fazer e avançar nessas conversas. Massa. Leide. Gente, eu só quero agradecer, que eu sei que está todo mundo esperando por lançamento, então não vou te falar mais nada. Os indígenas estão na resistência, a gente está aí, estamos resistindo. As mulheres, as guerreiras indígenas que assistiram aí, Quilomboclada, Estúdio Play. Hugo Borges. É o dono aí, Hugo Borges, o nome dele. Com Hugo Borges, ok? Então, tamo aí, vamos pro lançamento agora, vamos curtir, vamos pôr essa música na cabeça e a homenagem tá aí com a gente. Obrigada, gente, valeu!